pai, mãe, tio, avô, ele já não enxerga o que está acontecendo com aquela pessoa. Ele acredita que o que está acontecendo com ela acontece com todo mundo. Ele acredita que o que ele conta é sempre a verdade. E nem sempre é. As coisas começam a sumir de casa. Não, isso aconteceu. Alguém deve ter esquecido alguma coisa. Ele já foi trazido pela polícia. Não, mas foi só essa vez. Foi visto andando com pessoas que, notoriamente, essa vida, porque quando a gente vive assim em sociedade, em comunidade, a gente sabe quem são as pessoas que usam, que fazem uso ou que podem ser uma má influência daquele jovem, daquele adulto, aquela pessoa. Então, todos os sinais ficam claros, todos os sinais aparecem, mas para aquele que é um codependente, eles não existem. Eles não existem ao ponto de serem ignorados. A codependência também deve ser tratada, deve ser acompanhada. E como as comunidades acolhedoras? Como as comunidades acolhedoras, elas estão se propondo ao tratamento, elas não oferecem tratamento unicamente para o indivíduo que faz uso, mas as famílias também são acompanhadas. As famílias são acompanhadas nas visitações e são vistas com um outro olhar, um olhar mais acolhedor. Alguma coisa, pastor? Por exemplo, porque algumas pessoas podem perguntar o que é internamento voluntário, involuntário. Aí eu queria que o Leonardo fosse assim. O tratamento voluntário, como a gente estava comentando, é um tratamento que vem da vontade da pessoa que usa a droga em querer se tratar. O tratamento involuntário é como eu estava dizendo para vocês, tudo mostra que aquela pessoa usa, mas ela não quer se tratar. E ela está se prejudicando, colocando em risco a própria vida, a vida de outras pessoas, mas ela não consegue ver isso. Então, nesse momento, surge a necessidade do tratamento involuntário. Surge a necessidade do cidadão procurar a Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saúde Mental, para que seja proporcionado o internamento involuntário. O voluntário é através da rede acolhe. Como eu estava dizendo para vocês, que a gente está localizado lá no Farol, próximo a Unicamp. Alguma dúvida? Olha, a diferença vai variar de indivíduo para indivíduo. Cada organismo reage diferente a um tipo de substâncias. Há pessoas que fazem uso da bebida alcoólica, que são socialmente encaradas como bebedores sociais. Eu só bebo no final de semana. Mas quando eu bebo no final de semana, por exemplo, quando eu bebo no final de semana, eu bebo de qualquer forma. Eu saio da sexta-feira de casa e só volto na segunda-feira. Mas eu só bebo no final de semana. Eu sou bebedor social. Isso em si já é um prejuízo significativo. Tem daqueles que dizem, não, eu só tomo a minha dosezinha antes de almoçar. Mas eu bebo 12 dias. Isso já caracteriza uma dependência. Pode ser que aquela pessoa ainda não tenha
vida dela social, financeira, familiar, para poder fazer o uso. Sobre indicação médica. A sua pergunta é interessante. O que caracteriza a dependência química? Que entra no assunto que o nosso colega ali estava falando. Qual é a droga mais potente? Qual é a que vicia mais? Depende. Depende de cada indivíduo. Claro que a gente tem um mal social, como o colega estava falando ali, o crack. O crack hoje é um mal social. O poder de vício do crack, ele é muito maior do que o primeiro cálice de vinho que eu tomava. Depende. Há pessoas que têm a predisposição hereditária, genética, e necessariamente não se tornam dependentes do álcool. Ou não se tornam dependentes da maconha. Ou não se tornam dependentes do crack. Tudo vai depender de como você está usando, para que você está usando, com que frequência você vem usando e quais são os prejuízos que isso está acarretando para a sua vida. Mas claro, há drogas que o poder de dependência é maior, como o crack, o próprio uso da cocaína, mas ainda esses outros fatores que eu acabei de falar, eles vão influenciar muito, diretamente, em saber se a pessoa é ou não é dependente química. Principalmente quando a gente vê os prejuízos. Os prejuízos a nível financeiro, a nível de convívio familiar. Antes eu era uma pessoa participativa da minha família, eu vivia muito bem com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Mas a partir do momento que eu comecei o uso, eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe, eu não quero mais o convívio com meus irmãos, eu não frequento mais a minha igreja, eu não vou mais